Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro e hoje daremos continuidade ao tema função, tá bom? Se você é novo no canal, então clica aqui em algum card que vai te direcionar para os nossos vídeos que a gente já trabalhou aqui, tá bom? Para que você tenha uma base melhor ao começar esse, tá certo? Então, sem mais conversa, vem calcular. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a ideia de valor numérico de uma função e raiz de uma função, tá bom? Então vem comigo. Veja bem, chamamos de valor numérico de uma função f de a em b, o valor que f de x ou y assumem quando a variável x é substituída por algum valor, tá bom? Então, pessoal, o que isso quer dizer? Olha só, para que a gente determine o valor numérico de uma função, é necessário que, primeiramente, a gente tenha em mente que uma função ela vai ter uma forma, tá bom? Uma notação, uma lei de formação, em que o f de x ou y vão depender do x. E para encontrarmos o valor numérico, a gente precisa substituir esse x, tá bom? Vamos aqui para um exemplo, olha só. Dada a função f de a em b, definida por f de x igual a x mais 2, determine o valor numérico de f, dado a, o conjunto a, menos 2, menos 1 e 0, tá bom? O que é que eu quis falar no primeiro momento? Determinar o valor numérico, pessoal, é nós pegarmos essa expressão, olha só, x mais 2, essa expressão está representando o valor da minha função. Mas que valor é esse? Eu preciso substituir esse x por algum valor, para que esse f de x tenha um número, vire um número, por isso que é valor numérico, tá bom? Então vamos aqui para o exemplo. Olha só, eu vou fazer a solução. Eu quero determinar, tá bom, o valor numérico. A minha função começa no conjunto A indo para um conjunto B, tá bom? Então, o conjunto A é o meu domínio. Lembra que o x é o domínio? Então, eu preciso substituir esse x no lugar do x da expressão. Aqui, ó. Então, vai ficar assim, pessoal. F de, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Ó, então aqui fica menos 2, tá bom? Menos 2 mais 2. Deixa eu apagar aqui esse parêntese, tá bom? Menos 2 mais 2. Ora, menos 2 mais 2 vai ser 0. Vamos calcular agora o f de x para o x igual a menos 1. Então, no lugar desse x, ó, menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 2. Ora, sinais diferentes, conta de menos. Vai dar 1 positivo, pega o som do maior. Agora, vamos calcular o f de 0, não é isso? Para o x igual a 0. Então, vai ficar 0, né, no lugar do meu x, mais 2. Essa conta vai dar 2. Percebam, pessoal, que aqui, até fazendo uma revisão, tá bom? De par ordenado, nós temos o seguinte, quando o meu x foi menos 2, o meu y foi 0. Quando o meu x foi menos 1, olha, o meu y foi 1. Quando o meu x foi 0, não é? Quando o meu x foi 0, o meu y foi 2, tá bom? Nós podemos representar isso no diagrama. Lembra, os primeiros valores do par ordenado são o meu domínio, ou seja, é o meu domínio. Então, menos 2, menos 1 e 0 são os valores do x que estão no conjunto A. E o conjunto B? O conjunto B já é o valor obtido a partir da substituição, ou seja, o 0, bom, o 0, o 1 e o 2, ok?
Bom, aqui nós sabemos que vai ter aquela velha relação, né? O menos 2 está indo no zero, ó, o menos 1 está tendo relação com o 1, e o zero, por meio dessa expressão, está mantendo relação com o 2, tá bom? Eu só fiz aqui uma revisão geral, né? Porque a gente já tinha trabalhado isso nos outros vídeos. Mas o valor numérico, em suma, eu vou pegar na minha expressão e substituir o x por alguns valores, tá? Dependendo do exercício, ele vai dar os valores para você substituir. Então ele vai pedir o f de menos 2. O que é que significa isso? Que no lugar do x eu vou colocar o menos 2, e assim vai, tá? É bem tranquilo, né, essa ideia de valor numérico. Substitui o x, acabou a história. Agora, raiz de uma função, tá bom? Como é que nós determinamos a raiz de uma função? A raiz de uma função também ela é chamada zero da função. Olha só. Percebam que nesses dois casos aqui, ó, nesse caso e nesse caso, quando eu substituir o x, a resposta deu 1. Quando eu substituir o x por zero, a resposta deu 2. No zero da função, o que é o zero da função? É o valor, vamos aqui, ó, é o valor de x que torna f de x ou y igual a zero, tá bom? A gente sabe que f de x e y é a mesma coisa, depende de como vem lá no exercício, tá bom? Então, a raiz de uma função é o valor do x, você vai escolher um valor para o x, e quando você substituir na expressão, a resposta, né, o nosso y, o nosso f de x vai dar zero. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, a gente já tem até um encaminhamento aqui. Olha só, f de x igual a x mais 2. Então eu quero determinar o zero dessa função. Muito simples. Pegue esse camarada e diga que ele é igual a zero. Como é uma igualdade, eu vou só simplesmente trocá-los de lugar, sem alterar nada, né? Porque eu estou trocando os dois ao mesmo tempo. Ó. Eu vou dizer que esse cara é zero. E aí eu calculo tranquilamente, ó, x é igual a uma equação, a grosso modo passa o 2 para lá, está positivo, vai negativo, acabou. Ou seja, pessoal, nessa expressão aqui, que representa a nossa função, se eu jogar o menos 2, ó, menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 dá zero. Ou seja, o nosso f de x ele vai virar zero, ok? É muito tranquilo. Vamos pegar aqui um segundo exemplo? Olha só, eu vou pegar aqui x ao quadrado menos 1, aliás, desculpa, eu vou dizer que f de x é igual a x quadrado menos 1. Do mesmo jeito, pessoal, eu vou pegar a expressão x quadrado menos 1, tá? E vou chamar esse f de x de zero. E vou resolver, tá? Uma equação do segundo grau incompleta, a gente pode resolver, né, passando esse número para o lado de lá, né? A grosso modo, tá negativo, vai positivo. Essa potência, a gente pode se livrar desse expoente fazendo o contrário da potência, que é a raiz de 1, e não esquecer de colocar o mais ou menos, né? Porque calcular uma raiz quadrada é calcular o módulo dela, então independente, enfim, do valor que vai ser descoberto, sempre será positivo, né? Então a gente tem que colocar mais ou menos, tá bom? Então a raiz de 1 vai ser mais ou menos 1, ok? Então, cara, a minha solução aqui, o zero da minha função, eu posso dizer que é, nesse caso aqui, ó, menos 1, ou então eu posso falar que é 1. É bem tranquilo. Então você vai ter uma função representada por uma, vamos dizer assim, uma equação, veja, ele tem uma equação de segundo grau, eu vou chamar de zero e vou determinar, né, o valor do meu x para o f de x igual a zero. Do mesmo jeito aqui. Não importa qual seja a equação, eu vou resolver igualando ela a zero. Tá bom? Muito tranquilo, né? Eu espero sinceramente que você tenha entendido. E se eu te ajudei de alguma forma, tá? Deixa o teu like, tá bom? Comenta aqui embaixo, né? Fala se tu entendeu ou não, tá? Se tiver dúvidas, pergunta para que a gente possa trocar uma ideia. E, sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vai lá naquela opção todas, porque aí quando eu produzir outro vídeo, você vai ser lembrado e a gente continua os nossos estudos juntos, tá bom? Isso é importantíssimo porque o YouTube vai reconhecer que o nosso trabalho é significativo, tem relevância para vocês. E aí a gente pode dar continuidade, tá? Fica com Deus e até a próxima.